Olá pessoal, aqui quem fala é Ailton do Amaral com mais um vídeo para vocês. Esse vídeo, gente, é atendendo ao pedido de mais alguns inscritos, que me pediram para falar sobre Apolônio de Tiana. Na realidade, eu evitei muito falar sobre esse personagem porque é muito polêmico, tá? E provavelmente eu vou ganhar bastante dislike com isso e ser xingado por causa disso, mas não ligo para isso não, tá, gente? Isso não é problema. Esse vídeo não pretende ser uma biografia completa de Apolônio de Tiana, mesmo porque tem 15 minutos só. Mas eu vou falar alguma coisa sobre Apolônio de Tiana e dar uma bibliografia para vocês, ok? Que vem a vinheta. Bom, pessoal, Apolônio de Tiana, personagem extremamente complicado de se falar, porque foi um personagem tão elogiado e tão xingado e tão endeusado, tão considerado do mal, que é difícil hoje em dia falar de Apolônio de Tiana sem fazer com que algumas, digamos assim, que algumas vaidades sejam quebradas. Quem foi Apolônio de Tiana? Bom, Apolônio de Tiana, ele foi considerado um mago, uma entidade, ou um feiticeiro, ou até mesmo comparado a Jesus Cristo. Mas para isso, gente, tem aqui uma bibliografia. Sempre quando eu estou colocando vídeo agora de personagens ou qualquer outro assunto que eu estou falando, eu coloco sempre uma bibliografia. Tá? Essa bibliografia que eu estou indicando para vocês chama-se Memórias em torno de Apolônio de Tiana, feiticeiro, homem divino e rival de Jesus Cristo. É um trabalho acadêmico, tá, gente? É uma publicação acadêmica. Eu gosto muito de publicação acadêmica porque ela se baseia no fato acadêmico em si, ela não puxa a brasa para lugar nenhum, tá? Então, eu estou baseando esse meu vídeo nessa obra acadêmica de Semiramis Corsa e Silva. Aqui embaixo está onde vocês podem encontrar o artigo na íntegra, tá? Então fica melhor assim, em vez de eu indicar livro, que livro vocês têm que comprar, pesquisar. Já esses artigos acadêmicos, eles estão aí à vontade, e totalmente aí gratuitos na internet, e vocês podem ler à vontade, tá? Então é um artigo acadêmico, tá, gente? Então estou baseando o vídeo, é claro, em outras bibliografias, não só essa, tá? Essa é a principal bibliografia. Tem uma outra fonte, que é Apolônio de Tiana e a manipulação para transformá-lo no rival de Jesus Cristo ou no Cristo Pavão. Também é uma obra de Otávio da Cunha Botelho, também uma obra acadêmica, tá, gente? Então, o que ela fala de Apolônio de Tiana? Eu vou ler, tá, gente? Abre aspas. A tradição do seu culto, a qual foi florescente do século II ao IV era cristã, não sobreviveu até os dias atuais. Isso é muito importante, tá, gente? Isso é muito importante. Porque o culto de Apolônio de Tiana, ele foi até uma determinada época, depois não mais, tá? Então, porém, uma grande dose de admiração por esse controvertido personagem ainda é cultivada pelos esoteristas, pelos teósofos, pelos adeptos da Rosa Cruz e pelos maçons. Cara, pelos maçons, muito difícil, tá? Muito difícil. Mas na Rosa Cruz se fala muito dele. A admiração por Apolônio de Tiana pode chegar ao delírio de até conceber que Apolônio foi uma reencarnação de Jesus. Isso é uma besteira sem tamanho nenhum, tá, gente? Ora reconhecido como um rival de Jesus, ora como um Cristo pagão, seu ensinamento e sua vida em muitos episódios se assemelham ao de Jesus. Algumas coisas, tá, gente? Nem tudo. Tá? Nem tudo. Por exemplo, Apolônio de Tiana, ele conheceu
todas as vertentes filosóficas do tempo dele. Ele viajou o mundo inteiro, o mundo conhecido na época, né, diferente de Jesus Cristo, que, segundo a Bíblia, ao pé da letra, ele não saiu da Palestina. Jesus não saiu da Palestina. Ah, mas Jesus foi para o Egito, Jesus foi para a Índia. Cara, isso a Bíblia não fala sobre isso. Tá? A Bíblia não fala sobre isso. Ah, mas deixa eu entender. Depende da interpretação que você tem da Bíblia. Então, curas, ressuscitamento de mortos, proclamação de profecias, realização de milagres, confronto com os sanguinários, né, confronto com as autoridades romanas, rejeição aos sacrifícios sanguinários, caridade aos pobres, prisão e julgamento por tribunal romano, ascensão ao céu e aparição após a morte. Isso pode ser que haja, sim, uma certa semelhança com Jesus Cristo, mas para por aí. Tá bom? Para por aí. Então, essa coisa de as pessoas dizerem que porque igual a Jesus Cristo foi o próprio Jesus Cristo. Não, não é bem assim. Tá? Então tem aí a fonte, né, Apolônio de Tiana, e a manipulação para transformá-lo no rival de Jesus ou no Cristo pagão, de Otávio Cunha Botelho. Bom, qual foi a origem, né? A origem ou do mito ou da existência, né? Porque para mim, gente, Apolônio de Tiana é igual a Jesus Cristo, né? Existem obras que falam dele, mas não tem prova da existência. Tá? Isso também eu acho que ele seja também um pouco parecido com Jesus Cristo. Mas a fonte, qual é a fonte, né, principal de Apolônio? Né? A fonte mais conhecida é uma obra chamada Vida de Apolônio, de Fábio Filóstrato. Fábio Filóstrato tem o seu discípulo chamado Damis, tá? Onde é identificada uma intenção de construir uma figura rivalizando Jesus. Tá? Então já começa por aí. Apolônio de Tiana também é citado nas obras A Vida Pitagórica de Jâmblico e A Vida de Pitágoras. Ok? Então, segundo alguns autores, não há prova, nasceu em Tiana, na Ásia Menor, né? Na época era a província da Capadócia, sem data exata conhecida. Provavelmente ele nasceu alguns anos antes do nascimento de Cristo. Tá? Ele é contemporâneo, então, de Jesus Cristo. Ele cursou academias em Tarso, estudou no templo de Esculápio, tá? Estudou medicina, estudou Pitágoras, estudou aí diversas outras escolas. Apolônio se tornou última das figuras heróicas da religião pagã e, como tal, um rival natural de Jesus na luta entre paganismo e cristianismo. Para os adeptos do sincretismo, ele foi o Cristo pagão, tá? Eu, pessoalmente, opinião minha, não concordo com isso, mas tem gente que concorda, tá bom? Então, a fonte dessa citação foi Apolônio de Tiana e manipulação para transformá-lo em rival de Jesus ou no Cristo pagão, aí, de Otávio Cunha Botelho. Leiam essas obras, gente. São obras que estão aí de graça na internet para vocês. Então, não tem desculpa de dizer que não tem dinheiro para comprar. Se vocês realmente querem conhecer Apolônio de Tiana, leiam esses artigos que são acadêmicos. Tá? Que vocês quiserem ler os escritores sensacionalistas, podem ler. Não estou dizendo para você deixar de ler alguma coisa, mas vocês têm que ler antes dos escritores sensacionalistas essas obras que são acadêmicas, gente. Obras acadêmicas. Tá? Elas têm que ter citações, elas têm bibliografia, elas têm uma série de... é feita com pesquisas sérias. Bom, a vida de Apolônio de Tiana. Apolônio, segundo esses escritores, manteve juramento de silêncio por 5 anos. Ele visitou diversos lugares do mundo, gente, incluindo a Mesopotâmia. Para vocês terem uma ideia que ele viajou muito, né, conheceu o misticismo de diversas correntes religiosas e místicas. Tá? Então, seus biógrafos dizem que ele viveu 100 anos, conheceu imperadores e reis. Foi preso por alguns e adorado por outros. Então, segundo algumas fontes, né, dizem que ele viveu até os 98 anos, outros dizem que viveu até os 100. Isso é muito difícil aí a gente falar, que mesmo a existência dele, né,
Porque se a gente for considerar Apolônio de Tiana como rival de Jesus Cristo teve muito mais vantagem que o marketing em cima de Jesus Cristo foi muito maior do que Apolônio de Tiana, né? Apolônio teve muito pouco marketing em cima. Essa frase que eu falei agora, ninguém vai me matar, mas é a minha opinião, gente. Sinto muito. Tanto Apolônio e Jesus são justaposições de mitos históricos. Isso que eu sempre falei nas minhas lives, né? Que Jesus, para a história, ele é considerado uma sombra, ou seja, não tem prova da existência, mas tem livros, escrituras que falam dele. E se vocês olharem diversos outros mitos históricos, diversos outros personagens, vocês vão olhar certa semelhança com Jesus Cristo, né? Tem um filme, o primeiro filme chamado Zeitgeist, que é um filme antigo, mas é muito importante, que fala muito disso, né? Da semelhança de Jesus Cristo com Buda. Mas por quê? A vida de Jesus Cristo foi semelhante? Pode ser, mas também as pessoas podem ter copiado esses mitos e passado para Jesus Cristo. Tá bom? Gente, eu estou falando do ponto de vista acadêmico. Eu não estou falando do ponto de vista religioso, tá? Cada um tenha a sua crença, tá? Eu só estou falando do ponto de vista científico, ok? Bom, sabemos ainda que Apolônio chegou a ser admirado no século XVI, quando o renascentista Johannes Stradamus produziu uma série de desenhos sobre a narrativa de suas viagens, feita por Filóstrato, aquele cara que eu falei no início do vídeo, que foi o biógrafo dele, né? Então, Apolônio também é intensamente citado atualmente em sites de ocultismo, gnose e outras práticas mágico-religiosas, que pode ser visto em uma simples busca pela internet. A internet tem uma vantagem, ela tem muita informação, mas tem informação boa e informação ruim. É importante que vocês leiam artigos acadêmicos para vocês conseguirem separar esse joio do trigo. Na documentação antiga propriamente, fragmentária, como grande parte da documentação da antiguidade que temos hoje, podemos ver que o Tianeu, né, que ele nasceu em Tiana, quem nasce em Tiana é Tianeu. Tá? Foi um personagem muito polêmico e que a forma como seu nome aparece relacionado às práticas mágicas do Principado mostra-nos interessante aspecto ambíguo que a sociedade grego-romana pré-cristã concedia à magia, ora considerada uma prática não perigosa nessa época e fonte de estudos filosóficos sistematizados. Ora, considerada uma prática charlatanesca que deveria ser punida pelas leis. Até hoje é assim, né, gente? Até hoje as coisas funcionam dessa forma, né? O uso da magia foi proibido em toda a tradição jurídica romana, né, que foi a lei das 12 tábuas, né, que a lei das 12 tábuas, gente, foi a primeira lei, né, a primeira escrito, né, formalmente de uma lei dentro do Império Romano, dentro da civilização romana. Tá? Foram as 12 tábuas. Então, desde das 12 tábuas, é possível acusar uma pessoa como responsável por práticas que podemos considerar relacionadas com o que os antigos romanos compreendiam como magia. Então, aqui ele está citando um autor, Rives, que fala muito sobre isso, tá? Ele conta a história do início da magia, né? Até do início da própria palavra magia, tá? Esse autor, ele fala que a palavra magia veio lá da Mesopotâmia. Ela tem origem lá da Mesopotâmia, tá? Que é prática de atos manipuladores da natureza, tá bom? Bom, também nós vemos referências e práticas de magia como o uso do nome de Apolônio de Tiana em um papiro mágico grego. Então, o que esse papiro mágico dizia? Uma velha mulher, a serva de Apolônio de Tiana, tome o crânio de Tifon e escreva os seguintes caracteres com o sangue de um cachorro negro. Esse feitiço foi testado. Então, nós temos o autor, a referência, Jones 2006, página 131. Existem referências a Apolônio de Tiana, né, em obras da Idade Média, em obras católicas, criticando práticas de magia e atribuindo, então, essas práticas de magia a Apolônio de Tiana. Tá? Então, por quê? Por que a Igreja Católica começou a criticar Apolônio de Tiana? Pelo fato de ficar dizendo que ele era Jesus Cristo ou era rival de Jesus Cristo, né? Então, a Igreja Católica
resolveu se defender como ela sempre se defendeu, chamando tudo de práticas demoníacas e que era o mal encarnado numa pessoa. Então, seu culto, o culto a Apolônio de Tiana, foi praticado até por imperadores. Caracalla, o imperador romano, ele construiu um templo para referência dele. Foi bastante atacado pela Igreja Católica em virtude de seus adeptos dizerem que a biografia de Apolônio de Tiana era parecida com a biografia de Jesus Cristo. Tá? Então ele era considerado aí um ente do mal. Apolônio, gente, foi considerado também praticante de Goétia. Agora, tomem cuidado com o seguinte. Quando aqui fala de Goétia, Goétia, naquela época, era chamado de magia para o demônio, magia para qualquer tipo de magia demoníaca era chamado de Goétia. Não é essa Goétia de hoje, tá? Não tem nada a ver, era só a palavra, tá, que era utilizada para esse tipo de magia. Magia para invocação ou evocação de demônios, tá? Então, a Goétia de hoje não quer dizer que ele praticou a Goétia de hoje, tá? Porque a Goétia de hoje, ela tem, na minha opinião, aí uma coisa mais moderna. Ela não é na época de Apolônio, ok? Bom, no texto resposta a Hierocles, o bispo cristão, Eusébio critica Hierocles, governador da Bitínia e perseguidor de cristãos ao lado do imperador Diocleciano. Diocleciano aí foi 284 a 305, por ter comparado Apolônio de Tiana a Jesus Cristo. Então essa coisa de comparar já vem de longe. Em uma obra chamada Amante da Verdade, desconhecida atualmente, assim temos apenas o testemunho de Eusébio, que acusa Hierocles de ter criado em Apolônio um rival para Jesus Cristo. Na realidade, gente, isso vem muito antes. Muito antes, tá bom? É que esse artigo fala sobre isso. Mas, de acordo com pesquisas que eu já fiz, isso ocorreu muito antes. Uma outra coisa que a gente pode dizer que é associado a Jesus Cristo foi que ele curou doentes, alimentou os famintos e ressuscitou os mortos. Então, por isso que muita gente diz que ele foi rival de Jesus Cristo. Existe um comentário, Secret Bible, acho que é do Discovery, se eu não me engano, que fala essa frase. E esse documentário ele cria aquela dúvida, Por que tantos messias foram criados aí na região do Mediterrâneo no século I depois de Cristo? E por que a fé de Jesus venceu as seitas semelhantes da época? Bom, na minha opinião, foi o marketing que foi maior. Tá bom? Mas vários messias, sim, foram criados e Apolônio de Tiana foi um deles. Então, gente, as memórias em torno de Apolônio continuam sendo revisitadas muitas vezes, sem a preocupação com uma análise histórica. Isso é importante, gente. Muita gente escreve cada besteira e não faz uma análise do que realmente é, o que realmente aconteceu. Novamente, eu pego esse artigo e indico para vocês. Fala realmente disso, Muita gente escreve qualquer coisa sem ter base em lugar nenhum, e dá esse problema, sem a preocupação da análise histórica da documentação que chegou até nós, mas de acordo, isso é importante, com interesses contemporâneos de quem divulga essas memórias. Até hoje, certos livros que eu vejo que são publicados por aí, é interesse financeiro, gente? Não é interesse em uma pesquisa séria. Tá? Existem sim livros que têm interesse em pesquisa séria, mas a grande maioria não é assim. Voltem para o academicismo. É chato ler texto acadêmico? Mas é ali que está uma verdadeira fonte para vocês tirarem. E um dos interesses principais, pelo que vemos, é compreender mais sobre Jesus e seu contexto, ainda que muitos esforços careçam de embasamento histórico e crítica documental. Isso tanto para Apolônio de Tiana, quanto para Jesus Cristo. Tá, gente? Essa coisa de Apolônio de Tiana, primeiro você não sabe nem se ele existiu. Tá? Porque a gente se baseou nos textos de um cara que escreveu. Aí eu digo, Jesus Cristo é a mesma coisa? Por quê? Tudo sobre Jesus Cristo está lá na Bíblia, que foi escrita por seres humanos também. Mais uma visão que eu quero dar para vocês de determinados personagens que a gente não pode sair por aí endeusando e dizer para todo mundo que existiu que não existiu. Tá?
são personagens ruins? Nem Cristo nem Apolônio foram ruins. Foram personagens bons, cuja a doutrina, cuja vida, né, cuja filosofia é importante que a gente siga sim, porque é só coisa boa, ok? Então, não é aqui, eu não estou querendo dizer que nem Apolônio, nem Apolônio e nem Jesus não existiram. O que eu quero dizer e deixar bem claro que não se sabe se existiram ou não. Se na sua opinião, se na sua ideia Jesus existiu ou Apolônio existiu, legal, cara. Não estou aqui criticando você, tá bom? Só estou levando uma outra forma de pensar, uma outra forma de ver. Tá? É importante que todos vejam o vídeo até o final, né? Porque muita gente olha o vídeo pela metade e já sai sentando a bolacha em cima de mim. Tá bom? Então é isso, gente. É o que eu vou falar hoje de Apolônio de Tiano. O vídeo já está grande, já está com 24 minutos aqui, gente. Não dá. A gente começa a falar, o tempo passa rápido. Bom, gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo. E não se esqueçam de dar o joinha, se vocês gostaram, é lógico. Se não, dislike no vídeo, não tem problema, cara. Dislike para mim não tem a menor importância, tá bom? E qualquer dúvida eu respondo para vocês no comentário. Se vocês não forem membros do canal, assinem, porque tem muito mais coisa desse nível, né? Ou pior, ou melhor, que vocês podem ver por aí, tá? Eu não quero encerrar o vídeo sem dizer muito, 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 muito obrigado àqueles caras, a esses caras que estão aqui, que são nota 10, são de primeira, que são os assinantes do Clube de Canais, gente. O meu Clube de Canais já tem 41 pessoas, olha que legal. Por que você vai assinar o meu Clube de Canais à toa, só para ajudar o Ailton? Não, o Ailton dá algo em troca. O que é o dar algo em troca? Estou colocando todos os meus cursos para quem assina o Clube de Canais. Então já tem quase terminando um curso de Cabala. Assim que terminar o curso de Cabala, obedecendo a pedidos, eu vou entrar com o curso de tarô. Depois do curso de tarô, radiestesia, astrologia e assim vai. Eu tenho vários cursos que vou colocar todos eles no canal com 15 minutos de aula por semana. Tá? Então, toda semana, 15 minutos de aula, que são vídeos que vão ser exclusivos dos membros dos canais, tá bom? E tem mais outros vídeos que eu já deixei aí, que se vocês entrarem agora no Clube de Canais, vão já começar a ver, tá? Pagando apenas R$ 7,99 por mês. Vocês clicando aqui, né, no botãozinho chamado Seja Membro, você começa então a entrar no Clube de Canais. E aqueles que são membros do YouTube, aquele membro Premium, entra no Clube de Canais e não paga nada, segundo o que o YouTube me falou. Uma outra coisa que eu gostaria de falar, eu tenho um Instagram, tá, gente? Eu estou começando a movimentar o Instagram. Eu quero colocar bastante coisa aqui no Instagram, coisas mais pontuais, tá? Então, se vocês quiserem assinar meu Instagram, tá aqui embaixo na descrição do vídeo, tá aí o meu Instagram. Gente, se vocês gostarem do vídeo, eu gostaria que vocês me dessem um retorno. É claro, eu não consegui falar tudo sobre Apolônio de Tiano, gente, em 15 minutos de vídeo. Não dá. Tá bom? Mas se vocês quiserem que eu pontue alguma coisa sobre a vida dele, tá? Tudo bem, sem nenhum problema. Perfeito, gente? Vida longa e próspera, Ailton Alt.